Boa noite, começando mais uma live do Anutri Taon, uma série de lives semanais onde eu te ajudo a emagrecer de forma descomplicada e saudável. O tema da live de hoje é como acabar com o efeito sanfona, que é um problema que muitas pessoas reclamam, né, que emagrecem, morrem de medo de voltar a engordar de novo. E isso acontece por muitos motivos, né, por alguns motivos que eu vou falar aqui. E que se você não regula isso, você acaba emagrecendo e engordando, emagrecendo e engordando. E como que é esse efeito sanfona, né? Você oscilar um pouco de peso quando você emagrece, em épocas da vida, é normal, tá? Uma oscilação pequena. O efeito sanfona que a gente fala aqui é quando a pessoa emagrece bastante. Então, ela emagreceu ali 10 quilos, de 5 a 10 quilos, de 10 a 20 quilos. E depois, em um período curto de tempo, ela recupera tudo de novo, esse peso que ela emagreceu. Às vezes tem pessoas que acabam engordando até mais do peso que ela emagreceu, porque não souberam emagrecer do jeito certo, como eu falei nas stories. Mas, Alana, tem um jeito certo de emagrecer? Sim, eu não tô falando de jeito certo em relação à estratégia, porque tem várias estratégias que trabalham mais ou menos da mesma forma, né, em relação a nutrientes que vai ter nesse tipo de alimentação, que vai fazer a pessoa emagrecer e vai trabalhar mais com o emagrecimento metabólico, né, que vai fazer o metabolismo trabalhar a favor disso, mas eu tô falando também de outros aspectos, né, comportamentais, como a pessoa age diante a comida, emocionais, tem várias coisas que interferem nesse emagrecimento, que a pessoa volta a engordar, né, que interferem que a pessoa volte a engordar. Então, o efeito sanfona, ele acontece justamente por esses motivos que eu falei. E tem coisas que acabam piorando, né? Às vezes tem pessoas que vão começar a fazer uma dieta e elas acham que se restringir ao máximo, fazer o máximo de restrição possível, vai ser o melhor para que ela emagreça rápido, né? Então, às vezes procuram dietas na internet, dietas que a amiga fez, dieta do artista, e estão focadas ali somente naquele momento que ela tá no desespero de emagrecer e tá focada naquele peso que ela quer chegar. Só que ela esquece que existem outras coisas, né, que interferem nisso, que depois que ela conseguir, ela pode até conseguir emagrecer o tanto que ela quer ali no período, e depois, como que vai ser? Como ela vai se comportar depois que ela conseguir emagrecer? E é aí que a pessoa cai no efeito sanfona. Se a pessoa não consegue mudar esses aspectos comportamentais, emocionais e também em relação à nutrição da comida, que eu vou falar já quais os nutrientes, ela não consegue manter, sustentar esse emagrecimento por muito tempo, tá? Então, pode acontecer por vários motivos. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, vocês vão pensando, e aí quem quiser ir respondendo se passa por isso, se já passou por isso ou está passando por isso no momento que decidiu emagrecer ou que está decidindo emagrecer, tá? Nesse processo aí de emagrecimento seu, que pode ser no passado ou pode ser agora, você mudou o seu comportamento? Você mudou a sua mentalidade? Você começou a pensar mais antes de escolher as coisas que você come? Você está ciente que isso é muito bom. Você está ciente que isso que você está fazendo é para sua vida toda? Precisa pensar nisso. Você está fazendo coisas diferentes da sua rotina que você tinha antes de você voltar a engordar? Antes de você voltar a engordar, não. Antes de você engordar? Você gosta do que você come? Essa dieta que você está fazendo aí, ela é legal? Você gosta do que você está comendo? É saboroso? Está comendo pouco ao ponto de sentir fome o tempo todo? Na terça-feira eu fiz uma live falando só de fome. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu já fiz a live, mas é interessante falar isso aqui também. Você está sentindo fome o tempo todo com essa dieta que você está fazendo? É um ponto a se pensar. Está vendo a dieta como um sofrimento que tem hora para acabar? Então, essas são perguntas que você tem que se fazer, né? Antes de começar, aliás, dentro desse processo aí de emagrecimento, ou se você já passou por algum processo e não deu certo, pensa nessas questões. Você avaliou tudo isso que eu falei?
né? Se você vê a dieta como um sofrimento, algo que se você já começa pensando assim, beleza, eu vou fazer isso, tô disposta a fazer, mas vai acabar quando? Já tá errado, porque não vai acabar. É uma mudança mesmo de estilo de vida, de hábito, ela precisa durar a vida toda. Então, quando você começa já pensando desse jeito, já é certo que vai dar errado, porque depois do momento que você emagrecer, você não vai saber mais como lidar com isso, tá? Então, a mudança de comportamento é você ter uma postura de relação de compromisso com você mesma. A gente, às vezes, tem compromisso com tantas coisas na vida, né? No nosso dia a dia, e esquece da gente mesma. A gente larga esse compromisso. Então, às vezes você começa uma dieta dessa, você tem um compromisso só naquele período, porque você sabe que você quer chegar numa quantidade de peso ali que você definiu, e durante esse tempo você abriu mão de algumas coisas para ter esse compromisso. Mas você precisa lembrar que esse compromisso é para sempre. Então, você tá firme nesse comprometimento, precisa pensar nisso, tá? Mudança de mentalidade. Como que eu faço para mudar a minha mentalidade em relação ao que eu estou fazendo? Acho que uma das coisas mais importantes que você precisa fazer quando você está nesse processo de emagrecimento é mudar realmente a mentalidade. Por que vocês acham que tem muitas pessoas, tá? Mais de 50%, eu vi até numa pesquisa, não sei se é só no Brasil, de pessoas que fazem cirurgia bariátrica, em torno de 50%, eu acho, ou mais de 50%, volta a engordar. Aí você pensa, pô, mas fez a cirurgia, né? Fez ali a redução do estômago e tal, e mesmo assim engorda. Por que será que isso acontece? Porque a pessoa não mudou a mentalidade, ela não mudou a forma como ela enxerga a comida, ela não mudou a forma como ela escolhe a comida dela. Então os comportamentos vão continuar sendo o mesmo, ela vai emagrecer, né? Porque você reduz ali o estômago, a quantidade de comida que cabe é bem menor. Então, por um período, ela vai se manter magra, mas muitas acabam voltando a engordar porque não mudaram essa mentalidade. Então, sem mudar isso, não adianta. Você pode fazer o que for, cirurgia que for, cirurgia estética, tem pessoas que fazem, né? Cirurgia lá para reduzir a barriga, enfim, nada contra, mas e o seu pensamento? Precisa fazer uma cirurgia ali, né? Você com você mesma, de saber qual comportamento você vai precisar ter para que esse emagrecimento se mantenha, como é o caso da bariátrica. Então, nada adianta fazer a cirurgia se você não mudou a forma como você pensa. Isso é muito importante. E isso não serve só para quem fez bariátrica, tá? Tô falando a bariátrica porque é um caso extremo, mas se você tá começando uma dieta sem mudar essa mentalidade, é sinal que não vai dar certo, tá? E em relação ao comportamento que eu falei antes da mentalidade, se refere mais às ações mesmo que você faz no dia a dia, as coisas que você abre mão, o seu planejamento, essas coisas que você precisa estar ciente que vão sempre ter que acontecer daqui pra frente. Tem uma outra coisa que atrapalha também o emagrecimento e a pessoa acaba caindo no efeito sanfona, que é quando ela tá com a vida dela toda bagunçada e aí ela decide emagrecer, né? E aí as outras coisas da vida também estão uma loucura e ela acaba focando tudo que ela tem a pressão ali no emagrecimento. Então, eu preciso disso daqui para eu ser feliz, né? Eu preciso emagrecer para que outras coisas melhorem. Na verdade, eu acho que é um pouco ao contrário, né? Você precisa ver em outros aspectos da vida também, né? Não só o emagrecimento, motivos para você ficar feliz. Então, se tem áreas na sua vida que tá muito ruim, isso vai interferir sim na forma como você come. Então, se você tá com um relacionamento muito ruim, se sua relação no trabalho tá péssima, se você anda muito estressada, se você dorme pouco, isso tudo interfere na maneira como você se alimenta também. Então, é preciso analisar também esses outros aspectos da vida e entender que o emagrecimento não vai ser a solução de todos os seus problemas. E sim que você precisa ajustar cada uma dessas coisas, claro, no seu tempo, né? As coisas
às vezes demora um pouco para acontecer, mas essa mudança, você precisa enxergar que essa mudança precisa ser em várias áreas da vida, tá? E o emagrecimento é só uma delas. Uma outra coisa que atrapalha também quando você emagrece e volta a engordar. Eu falei no início da live sobre o tipo de nutriente que você oferece nessa dieta. Então, se você faz uma dieta ali bem restrita de calorias, né? Muitas pessoas fazem isso. Então, você só se importa com a quantidade de calorias e você tem ali pouca densidade nutricional, então é muito pobre em nutriente, com certeza, mais pra frente, isso vai se refletir no seu metabolismo. Então, você vai emagrecer, então a pessoa emagrece um tanto ali, então principalmente quem tá bem acima do peso, né, com quantidade de gordura, bastante quantidade de gordura, acaba emagrecendo bastante durante o período e ela trava ali. Então, aí já acontece vários fatores, né? Primeiro que ela desanima porque começa a não emagrecer mais, e outra porque isso não se sustenta, ela não consegue ficar com esse tipo de dieta extremamente restrita, principalmente em nutriente, né? Que eu não tô nem falando que a pessoa vai comer pouco, falei da live de fome também sobre isso, depois vocês olhem lá, falei bem detalhado, mas você não precisa ter essa ideia de que para você emagrecer, você precisa comer aquele pratinho com pinguinho de comida, né? O que importa é a densidade nutricional daquele alimento que está no seu prato, daquele alimento que você come no seu dia. Então, por exemplo, se eu fizer uma dieta aí baseada em bolachinha integral, barrinha de cereal, que mais? Pão integral, meu macarrão integral, e as outras coisas eu esquecer, então comer pouca proteína, comer pouco vegetal, comer pouca fruta, isso aí não vai resolver nada, porque isso é um tipo de alimento que é muito pobre em nutriente. Então, para o seu metabolismo, isso é péssimo. Por quê? Com o tempo, conforme vai passando o tempo e você se alimenta desse jeito, você gera uma adaptação no seu organismo de escassez de nutriente. Então, vai chegar uma certa hora que você não vai aguentar mais. E o que vai acontecer? Você vai sentir cada vez mais fome, né? Porque geralmente esse tipo de dieta que come um pouquinho a cada hora, você sente fome o tempo todo. Você vai sentir mais fome e você vai fazer com que o seu metabolismo queira mais energia. E essa energia que você está dando para ele, como ela é pobre em nutrientes, o que ele vai fazer é só armazenar. Ele não vai usar isso para gastar. Então, o seu metabolismo sim fica mais lento com esse tipo de dieta, ao contrário do que se você oferecesse uma dieta de alta densidade nutricional. O que é uma dieta de alta densidade nutricional? Você tem ali no alimento nutrientes que vão favorecer o seu metabolismo a trabalhar, a gastar mais energia, né? Ao contrário de estocar. Então, aquele carboidrato ali, ele é muito pobre, mesmo que seja o integral, ele é menos pior, mas mesmo assim ele é muito pobre nos outros nutrientes. Então, o seu metabolismo vai só guardar aquela energia. Você não vai fazer com que ele trabalhe. Isso tem outras consequências. Você fica sem energia. Então, você já viu? Não sei se você já fez algum tipo de dieta em que você se sentiu assim, fraco, se sentiu desmotivado, se sentiu sem energia. Então, normalmente, alguém que já começa uma dieta que é sedentária, ela tá reclamando que tá sem energia para fazer nada, que se sente cansado, que se sente sem energia. Fazendo uma dieta desse tipo, né, onde ela tem uma densidade nutricional muito pobre, isso só vai piorar. Então, o metabolismo dela vai ficar cada vez mais lento, ela vai ficar sem energia, ela não vai ficar com vontade de, por exemplo, fazer uma atividade física. Diferente de quando você oferece uma alimentação mais nutritiva nesse sentido. Você consegue fazer com que seu metabolismo trabalhe mais rápido, né? Você consegue acelerar mais o seu metabolismo e você vai sentir mais essa energia mesmo. Você vai sentir mais vontade de se exercitar e vai se sentir bem fazendo isso. E quando você faz esse outro tipo de dieta que é pobre nutricionalmente, você não sente isso, você se sente pior às vezes. Se sente cada vez mais sem energia, mais cansado.
e isso é bem ruim. Então você consegue, com esse tipo de... Você pode mudar a sua realidade metabólica para os dois lados, né? Ou você muda para o pior, que é deixando seu metabolismo mais lento e sentindo cada vez mais necessidade de energia, e você acaba sentindo mais fome, comendo mais. Ou você muda para o seu metabolismo, que é um metabolismo que trabalha a seu favor e trabalha a favor do emagrecimento, onde ele consegue se manter com aquela energia que você manda de boa nutrição, né? Ele consegue energia naquilo que você está mandando para ele sem precisar vir de fora, e você se sente uma pessoa com mais energia, com mais vontade de fazer as coisas também, tá? E esse tipo de dieta aí, você não consegue levar essas que eu falei, que você come um pouquinho de cada coisa em poucas horas. Você não consegue manter isso por muito tempo, justamente porque você vai chegar uma hora que você vai sentir bastante fome. Então você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, além de se sentir também sem energia. Outra coisa que atrapalha e pode levar ao efeito sanfona, quando você faz uma dieta totalmente radical mesmo, de excluir tudo que você gosta. Vou ficar sem comer doces por 2, 3 meses, ou sei lá, não sei, uma coisa que você gosta muito de comer aí. Você exclui isso, tira, mesmo você sentindo muita vontade de comer, a chance que quando você entra em contato com isso que você gosta muito, você coma demais. Então, isso atrapalha muito. Não estou falando que não precisa restringir nada, porque senão não faz sentido, né? Não faria sentido fazer uma dieta onde você não tira as coisas que você já come. Mas você precisa entender que se você restringir demais, não comer, colocar um período ali para você não comer certas coisas, você só vai atrapalhar isso, porque quando você tiver a oportunidade de comer, você vai comer bastante. Então precisa dosar isso para você não ir para um lado nem para o outro, né? Nem restringir demais e nem achar que também pode comer sempre a hora que quiser, porque você tem que se permitir, porque você não merece isso, que não é assim que funciona também, senão você não vai ter resultado nenhum, tá? Uma outra coisa que leva também ao efeito sanfona é, às vezes, a satisfação com o resultado. Então, mesmo que você, às vezes, siga o emagrecimento, né? Siga esse processo e consiga emagrecer do jeito que eu falei, do jeito certo, né? Fazendo as coisas para que esse emagrecimento se sustente no longo prazo, que você consiga manter isso por muito tempo, às vezes, você chegou ali no seu objetivo de emagrecimento e está se sentindo muito bem, muito feliz ali do jeito que você tá. Só que esse momento também é perigoso, porque a partir dali você sente que você não tem mais uma meta a alcançar, né? Eu já cheguei ali no objetivo que eu queria, o que eu vou fazer daqui pra frente? Então, às vezes, tem pessoas que acabam dando uma relaxada nesse momento. Então, eu já cheguei aqui onde eu queria, aí de pouquinho em pouquinho ela vai relaxando, até que ela volta a fazer os mesmos comportamentos que ela tinha antes de emagrecer e acaba engordando de novo. Então é preciso ter bastante atenção a isso, mesmo quando você chega lá no objetivo que você quer, para que você não caia nessa de pronto, já cheguei aqui, esse é meu objetivo, agora eu vou dar uma relaxada. E sem se também pode ser um pouco perigosa quando você dá essa relaxada. Oi, Nica, seja bem-vinda. E é isso, é preciso estar atento também a isso, tá bom? E assim, né, fazendo uma comparação. Quando você, por exemplo, estuda, lá que você era criança, que você estudava para uma prova, por exemplo, se você colava, o que acontecia? Você tinha ali o seu estudo, você não estudou, aí tinha uma prova,
aí você chegou lá na hora da prova e colava e passava. O seu objetivo era passar de ano, passar na prova, tirar nota, né? Não é isso? A gente fazia muito isso, né? Só que, diferente daquela pessoa que realmente aprendeu aquele conteúdo que tinha que aprender e fez a prova sem colar, você só vai saber fazer aquilo naquela hora. Aliás, né, bem mal feito ainda. Mas você alcançou seu objetivo, então para você tá tudo certo. Só que em um outro momento que você precisar daquele conhecimento que estava naquela prova e você precisava saber, você não vai conseguir, porque afinal você colou no dia. A mesma coisa acontece com o emagrecimento. Se você faz um emagrecimento que é com soluções pontuais, onde você só quer saber de atingir o seu objetivo, eu quero emagrecer tanto, em tanto tempo, e às vezes você até consegue, né? Que nem é o caso da prova, você consegue passar. Então você conseguiu emagrecer. Mas se você não aprendeu a fazer isso, você vai cair no efeito sanfona com certeza, né? E quando você aprende de fato a emagrecer do jeito certo, você não volta mais a engordar. É como se você, sabe aprender a dirigir, que as pessoas falam que quem aprende a dirigir não esquece nunca mais. Ou quem aprende a andar de bicicleta também não esquece mais. É a mesma coisa. Quando você aprende a emagrecer, você entende todos esses fatores que eu falei. Então, o comportamento, a mentalidade muda, os alimentos que você escolhe, você já começa a pensar um pouco melhor. Você sabe fazer as exceções. Então, esse é o emagrecimento que dá certo, porque isso vai durar. Então, mesmo que você tenha pequenas oscilações, como eu falei, ter oscilações no peso depois que você emagrece, pouca variação é normal, eu tenho. Se eu vou viajar e eu acabo falando assim, não, nessa viagem eu vou comer um pouquinho mais e tal, é lógico que eu tenho, né? Primeiro porque também a pessoa incha, então dá oscilação no peso, então tem que desencanar com isso. Você não vai ficar com a mesma quantidade certinha ali para a vida toda. Eu me mantive em 10 anos com mais ou menos o mesmo peso, lógico, que tendo essas pequenas oscilações de 2, 3 quilos para mais, para menos, mas que isso é perfeitamente normal. O que eu tô falando aqui é da pessoa emagrecer bastante, depois engordar bastante, às vezes mais do que ela tinha emagrecido, tá? Então, quando você aprende de fato a emagrecer, isso não acontece, porque ao momento que você percebe essa oscilação, você sabe como lidar com isso. Você já aprendeu, sua mentalidade já mudou, seu comportamento já mudou, seus hábitos já mudaram. Então, não é uma viagem, não é uma situação que vai fazer você desandar, entendeu? Por isso que você tem que fazer o emagrecimento certo, aquele que você vai conseguir sustentar. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Ó, a Mica, é o que mais aconteceu comigo. Sempre relaxo depois que emagreci um tico. Nunca dei continuidade. É isso que eu falei. Você se sente tão bem, né? Que você fala assim, poxa, eu consegui, né? Eu tô aqui, tô feliz, mas eu já passei por tanto que agora tudo bem eu me relaxar um pouquinho. E nessa relaxar um pouquinho, às vezes não fica só no pouquinho. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai começando a deixar, a fazer os comportamentos antigos. E aí é que você volta a engordar de novo, porque não aconteceu toda essa mudança real que deve acontecer de um emagrecimento definitivo. Esse que você não volta a engordar, esse que você não tem efeito sanfona. A partir do momento que você consegue emagrecer e manter isso, só tendo pequenas oscilações, é pra vida, tá, gente? Só se emagrece uma vez, né? Que eu gosto de falar assim. Porque esses outros tipos de emagrecimento que você já tentou e não deu certo, é porque você não fez do jeito que deveria ter feito, né? De ter mudado mentalidade, comportamento, o tipo do nutriente que tem na sua dieta, que faz o seu metabolismo trabalhar a seu favor e não contra. Porque quando você faz esse tipo de dieta, que você se restringe, que você come pouquinho, que você tem poucas calorias, você força o seu corpo a emagrecer. Ele não quer isso. Você está fazendo um emagrecimento forçado. Quando você parte para a parte nutricional, onde você sabe os alimentos que vão ser favoráveis ao seu metabolismo, esse emagrecimento ele acontece naturalmente, do jeito que ele sempre deveria ter acontecido. Aliás, do jeito que você deveria ter ficado, né, no seu corpo sem engordar.
Porque engordar não é um estágio normal do nosso corpo, né? Ele não foi feito para ficar engordando. Então, a partir do momento que você engordou, você desbalanceou isso, você desregulou esse seu metabolismo. Então, o que você precisa fazer é voltar ele para o eixo. E muito disso acontece, né? E muitas pessoas acabaram engordando bastante e tendo toda essa mudança aí de alimentação, porque as coisas mudaram muito, né? De alguns anos para cá. Então, se você pensar na alimentação dos seus avós, né, dos seus bisavós, como que era antes, primeiro, você não tinha tanto alimento processado, ultraprocessado, não tinha nada praticamente, né? Era tudo coisas naturais. As pessoas não comiam o tempo todo, não tinha essa de, eu preciso sair, eu preciso levar aqui na minha bolsa um snack, porque senão eu vou ficar com fome. Né? Sempre preocupado o tempo todo, não posso ficar sem comer. Não existia isso. As pessoas faziam no máximo ali 2 refeições, 3 refeições por dia. Muitas vezes por necessidade, né? Mas muitas vezes porque a alimentação era bem densa mesmo, né? Tinha ali bastante gordura boa, tinha ali bastante, às vezes, vegetais também. Esses farináceos, essas coisas refinadas, industrializadas, quase não tinha isso. E as pessoas viviam normalmente. E esse era o natural. Se a gente for pensar, sempre falo para vocês pensarem no que é natural, o que é mais natural para você pensar. Em como você evoluiu, né? De como você veio lá do tempo das cavernas evoluindo. O que é natural para o seu corpo e o que foi imposto pra gente. E o que a gente foi mudando o nosso metabolismo com coisas que foram chegando depois e muitas vezes por interesses também, né? Interesses da indústria. Então, quando você tinha lá, na época dos avós ou dos bisavós, né? Mais antigo ainda, a gente não tinha tanta coisa no mercado, enfim, a indústria produzia muito pouco. Então, depois que começou a se ver um mercado nisso, uma possibilidade de ganhar dinheiro, aí que eles começaram a produzir muitas coisas. Hoje em dia, a gente tem uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha há, 50 anos atrás, né? Se a gente perguntar aí, eu sempre ouço minha mãe falando de como que era, até na época da minha mãe já era diferente, né? Imagina dos meus avós, quando eles eram crianças lá. Então, na época da minha mãe já era bem diferente. Então, a gente foi mudando isso conforme essas coisas foram acontecendo e muitas vezes por interesse. Então, acabaram colocando tanta coisa na gente que a gente mudou a forma até como a gente vê esse tipo de coisa. É comum eu falar assim para as pessoas que tem que reduzir e assim, industrializado e ultraprocessado, que nem tem coisas como margarina, que eu já falei aqui, macarrão instantâneo, que pra mim não tem... Desculpa, é minha opinião, mas não tem justificativa, sabe assim? Que mais? Essas bolachas, que tem coisas que você come que é só por hábito e comodidade. É diferente se você falar assim, olha, eu gosto muito de chocolate, eu gosto muito de um bolo recheado, eu gosto muito de um lanche, um lanche de uma hamburgueria X. Eu também gosto, eu amo comer essas coisas. Só que é lógico que eu regulo isso, mas eu ainda entendo, porque são coisas que a gente come porque realmente gosta, é gostoso, né? Então a gente acaba querendo comer mais vezes. Mas essas outras coisas que eu falei, margarina, macarrão instantâneo, bolachinhas, barrinhas, às vezes a pessoa come porque acha que tá fazendo uma coisa super legal, super maravilhosa comer barrinha de cereal. E não, às vezes é falta mesmo de informação. Eu entendo que essas coisas, tipo barrinha de cereal, muitas pessoas por muito tempo acharam que era uma coisa super saudável. E não é. E bolachinha integral, torradinha integral, essas coisas assim, as pessoas foram comendo pela comodidade, por criar um hábito ali de achar que tem coisas... que não tem coisas que dá pra colocar no lugar daquilo, e tem. E não é porque realmente ama comer uma torrada, porque realmente ama comer um miojo. O miojo, eu comi muito miojo, tá? Não tô nem falando isso. Na minha infância eu comia pra caramba. Mas depois de um tempo, eu fui abandonando isso e pra mim eu via que realmente era uma questão de hábito. Deixa eu ver o que a Mica falou.
da mesma forma que vieram com coisas para facilitar o dia a dia do trabalhador, só estragou a nossa forma de comer. Aos poucos vamos tentando voltar ao saudável, mas a facilidade acaba vencendo. É verdade. A gente, e isso começou, né, com coisas que eram mais normais, digamos assim. E depois que começou a se perceber que as pessoas estavam mais ligadas nessa questão de ter uma alimentação mais saudável, que aí veio também essa indústria do fit, né? Que tem tudo fit. Tem bolinho fit, tem bolacha fit, tem, sei lá, macarrão fit. Tem tudo que tem o nome fit lá, você já fica desconfiado. Por quê? As pessoas começaram a perceber isso e pensa em você. Se a indústria, se você só comesse coisa natural, então se você só comesse fruta, verdura, legume e proteína, né, coisas que você encontra no mercado, na peixaria, no açougue, aliás, no mercado não, né, o mercado é industrializado, mas essas coisas naturais, na feira, o que seria da indústria alimentícia se a gente começasse a comer só esse tipo de coisa, que a gente pode perfeitamente viver só disso. É que a gente já se habituou muito a comer o que é industrializado. Mas se você quiser, hoje você consegue viver, tá? Não vai te fazer falta nenhuma você viver sem bolacha, viver sem macarrão instantâneo, tá? Viver sem as coisas que são empacotadas, que são com rótulo lá. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, vai ser até melhor. Aliás, vai fazer diferença para melhor, né? Então pensa que a indústria, como ela ficou a partir do momento que as pessoas começaram a perceber que precisavam se alimentar melhor, né? Que foi sendo mais divulgado isso. Vamos fazer produtos para essas pessoas que querem se alimentar melhor. Então aí veio a fase de fazer tudo que é fit, né? Então você troca aí às vezes uma fruta para comer uma bolachinha Nesfit integral. Qual que é o sentido disso? Nenhum, porque aquela bolachinha, aliás, aquela bolacha Nesfit integral é a mesma qualidade que a bolacha recheada. Então, assim, foram sendo inventadas coisas aí para que a gente fosse cada vez consumir, não deixasse de consumir essas coisas, tá? Não é à toa que as pessoas viviam muito mais, hoje as pessoas adoecem muito mais rápido e muita gente nova falecendo de infarto, por exemplo, que antigamente era algo que só acontecia com os mais velhos. É exatamente isso, tipo, essas coisas ultraprocessadas, que eu até falei numa live aqui, que tem gordura trans, gordura hidrogenada, então tudo isso que eu falei, as bolachas, a margarina, óleo vegetal, tudo que tem aí, esses congelados, né, coisas que não existiam há muito tempo atrás, são tipos de gordura que o nosso corpo não metaboliza. Então pensa você, ela não é uma energia para ser gasta, ela é uma energia para ser armazenada. Então além da gente estar engordando cada vez mais, a gente está aumentando o risco dessas doenças. Doença cardiovascular, que o risco é aumentado por esse tipo de gordura, que é a gordura transhidrogenada. Então assim, foram muitas mudanças que aconteceram. Lógico que a gente também não pode deixar de falar que algumas coisas foram boas, como a Mica falou, que ajudaram, né, de certa forma a gente, mas a maioria das coisas foram colocadas para a gente consumir e que, na verdade, a gente não precisaria consumir nada disso. O nosso corpo, mesmo que a gente tenha evoluído, né, a gente tenha feito essa evolução humana aí, a gente não perdeu as nossas características biológicas, elas são as mesmas. O que a gente fez foi mudar isso com o ambiente, com a forma como a gente come, com a forma como a gente se exercita ou não se exercita. Então, isso foi mudando com o tempo por conta disso também. Nossa, eu dei uma volta no mundo, mas foi legal para poder trazer aqui também porque que esse efeito sanfona acontece por conta de comer esse tipo de coisa que muitas pessoas comem enganadas, achando que estão fazendo uma super dieta, uma dieta maravilhosa, onde ela só precisaria de coisas realmente naturais. Nada disso seria preciso, tá? Outra coisa importante, quando você for começar a fazer um processo de emagrecimento, né, não comece radicalizando. Então, a pessoa quer um dia ela dormiu comendo
Pizza, Coca-Cola, fast food, enfim, não come um vegetal. No outro dia, de manhã, ela quer achar que ela mudou da água pro vinho. Então agora eu não vou comer mais nada, não vou comer mais açúcar, não vou comer... Só vou comer bem pouquinho, né? Primeiro, vou comer bem pouquinho, que as pessoas normalmente acham que o emagrecer é comer pouco e não é. E não vou comer mais nada de besteira. Então, isso é muito frustrante também às vezes, porque acontece isso de emagrecer, porque por um período, às vezes ela nem perde tanta gordura, ela perde às vezes também bastante água no início, né? E aí tem aquela redução no peso, na balança, mas na verdade aquilo ali não se reflete, o que reflete ali não é gordura, a boa parte daquilo é água. E aí tem uma frustração porque acaba ficando mais difícil depois de realmente perder a gordura, por conta disso também, de comer essas coisas. E aí quando você, nossa, viajei aqui. Quando você faz isso, esse tipo de alimentação, que você força o seu corpo a emagrecer, fazendo esse tipo de dieta que eu falei, então restringindo, comendo esse tipo de coisa, vou comer um pouquinho de bolachinha a cada hora, que vai ter o valor calórico ali, tá tudo bem. E não tá tudo bem, porque o que acontece é que o seu corpo faz um efeito rebote. Depois que você chega numa certa fase, você tem um efeito rebote, você quer comer muito mais, você sente uma fome muito maior. É aí que você volta a engordar. A Kamika falou, é igual ao açúcar, eu não tinha noção do quanto as pessoas consomem tanto açúcar. É algo que quase não uso em casa, mas depois que abri o café comecei a reparar nisso. É isso mesmo. Aqui em casa, há muito tempo atrás, a gente usava açúcar normal, né? E não era nem aqui, né? Eu morava em outro lugar, quando eu morava com a minha mãe e com a minha irmã ainda. E a gente consumia, assim, toda a compra do mês, a gente comprava, sei lá, 2 pacotes de açúcar. Às vezes 2 pacotes de açúcar, para nós 3. E depois que a gente começou a se alimentar melhor, deixar o açúcar de lado, hoje em dia não tomo café com açúcar, chá sem açúcar, eu uso açúcar às vezes para fazer bolo e quando eu não tenho o xilitol, enfim, eu uso para coisas bem pontuais. Hoje em dia, 1 quilo de açúcar aqui em casa, mas dura o negócio, ó, dura meses. E eu vejo que as pessoas aí fora consomem açúcar demais, às vezes coloca no próprio achocolatado. Isso é uma coisa que, assim, pra mim eu não consigo entender. E eu já fiz isso, né? Não consigo entender como eu fazia isso na minha infância, porque o negócio é muito doce. 75%, pra você ter uma ideia, 75% do achocolatado é açúcar. De chocolate ali não tem nada, né? Na verdade. E tem gente que ainda adoça, coloca mais açúcar. Então o consumo de açúcar é muito grande. Tem pessoas que eu atendo, que você vai perguntar uma família de 3, 4 pessoas, a pessoa gasta 3, 4 quilos de açúcar. É praticamente 1 quilo de açúcar para cada pessoa. Então isso a gente também começou a se acostumar bastante com esse sabor doce, muito doce das coisas, né? Tudo tem muito açúcar, muito exagerado. E é uma coisa também que a gente precisa se conscientizar e diminuindo com o tempo e realmente usar só quando para coisas bem pontuais mesmo. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Olha lá, eu sirvo bebida doce e o pessoal coloca 2 sachês de açúcar. É isso, gente. O pessoal, eles comem açúcar, né? Assim, se bobear, comem de colher. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. É que nem óleo também. Tem gente que fala assim, eu gasto na minha casa, nossa, o óleo tá caro, né? E, nossa, fui no mercado, o óleo tá super caro. Ah, mas quanto que você usa de óleo na sua casa? Ah, eu uso 3 frascos de óleo. Hã? Quê? Muita coisa. Primeiro que não é nem pra usar óleo, tá? Óleo é uma outra coisa que, pra mim, assim, se a pessoa tem condição, não usar. Usar sempre o azeite ou a manteiga, gorduras naturais, né? E mesmo óleo de soja não, mas mesmo óleo de... Meu Deus, fugiu o nome. Óleo de girassol. Esses tipos de óleos vegetais, né? Eles não são bons para ser usados. E aí a pessoa ainda usa um óleo de soja, usa 3, 4 frascos no mês para uma família, às vezes, de 4 pessoas.
é muito consumo de óleo assim sem necessidade. Você vai ver o arroz da pessoa até brilha de tanto óleo que tem. E elas acham normal isso, normal. Pra você ter uma ideia, falando disso, né, desse tipo de gordura. Antigamente não existia margarina, não existia. Acho que, sei lá, se na época da minha avó eu acho que já não existia, na época da minha mãe acho que sim. Mas quando surgiram com essa ideia aí de fazer a margarina, por que fizeram isso? Porque é uma gordura fácil de ser armazenada, não estraga rápido, né? Você pode pôr a margarina ali, ela dura a vida inteira, né? Pra você ver como o negócio é. E a gordura hidrogenada foi usada para aumentar a conservação também de alguns alimentos, aumentar a vida tempo de prateleira ali, então isso era muito vantajoso, né? Só que quando veio essa ideia de colocar a margarina no mercado, as pessoas acharam um absurdo. Como assim, né? Esse tipo de gordura aqui é muito esquisito, isso, as pessoas odiaram essa ideia. Eles tiveram que fazer um trabalho de propaganda muito forte para que as pessoas aceitassem o consumo da margarina, né? Que a indústria queria colocar a margarina lá, porque era uma gordura barata, porque conservava os alimentos, então para a indústria era muito vantajoso. E as pessoas não aceitavam essa ideia, até que, né, chegou um certo momento de tanto comer a mente das pessoas, as pessoas começaram a usar e hoje em dia é uma coisa super normal. Quando eu vou falar para alguém, olha, a margarina não é legal, se você puder, vamos trocar pela manteiga, né? Eu sei que é mais caro, mas também manteiga não é para ficar usando, comer de colher, né? Para usar um pouquinho. E aí a pessoa fica assim, não, mas margarina, mas é tão básico, uma coisa que eu uso todo dia. É, exatamente, você usa todo dia, por isso que não deve ser usado. Porque não é uma gordura de forma alguma boa para ser utilizada. Então, só para vocês entenderem como isso foi mudando. Então, no momento que isso foi colocado no mercado, as pessoas acharam um absurdo. Hoje as pessoas acham um absurdo ter que deixar de consumir esse tipo de coisa. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar. Alguém que já sofreu com efeito sanfona, está sofrendo, já fez algum tipo de dieta assim que se arrependeu. Bom, resumindo aqui então, vou esperar aqui para ver se vocês falam alguma coisa. Enquanto isso eu vou falando aqui o resumo então da live, tá? Sobre efeito sanfona. Para você ter um emagrecimento, o resumo aqui, para você ter um emagrecimento sem efeito sanfona, que se sustente por bastante tempo, que se sustente no longo prazo, porque é isso que você quer. Você não quer emagrecer e ficar engordando, né? Você quer emagrecer de um jeito que você consiga sustentar isso no longo prazo. Então, primeira coisa, mudar o seu pensamento em relação à mudança de hábito. Não tem prazo para acabar, não tem. Então, já começa ciente disso. Então, avalie a estratégia que você está fazendo. Pensa, se imagina fazendo isso a vida inteira. Você conseguiria fazer? Tem que pensar nisso, tá? Segundo, ofereça alimentos nutritivos e não pense só no baixo valor energético. É o que eu falei em relação a essas coisinhas aí. Fit, essas coisinhas industrializadas, muito carboidrato de má qualidade. Isso tudo pode até ter um baixo valor energético no seu dia total, mas não tem um valor nutritivo bom que vai favorecer o seu metabolismo a gastar mais energia e não armazenar. 3. Quando você emagrece do jeito certo, o seu metabolismo funcionará diferente, de modo que exceções, situações especiais, viagens não vão colocar tudo a perder. Então, quando você aprende de fato a emagrecer, isso daí não é problema para você. Você sabe que você pode ter umas oscilações um pouco aqui, um pouco ali, para mais ou para menos, mas que isso é perfeitamente normal e você vai saber lidar perfeitamente com esse tipo de situação. Então, esse é o emagrecimento definitivo, sem efeito sanfona, o emagrecimento que dá certo. E 4, para um emagrecimento sem efeito sanfona, você precisa saber das implicações causadas no seu metabolismo, para que você faça ele trabalhar de forma espontânea para o emagrecimento e não forçada. Foi o que eu falei, quando você reduz muito o valor energético,
intencionalmente, você tá forçando o seu corpo a fazer uma coisa que ele não quer fazer. Então, vai chegar uma certa hora que vai acontecer um efeito rebote. Então, de tanto você ter a escassez, ele vai sentir essa necessidade de energia, você vai sentir muito mais fome, e aí vai ter esse efeito rebote, você vai comer um monte, vai engordar, e aí o efeito sanfona que a gente já conhece. Então, esses foram os 4 pontos importantes aí do resumo dessa live, para você conseguir emagrecer e não ficar mais esse efeito sanfona, porque não é isso, eu sei que não é isso que você quer. Então, aprender a emagrecer, né, é igual aprender a dirigir, é igual aprender a andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, você não engorda mais. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram. Já tentei emagrecimento de todas as formas, até tomando remédio. É óbvio que emagreci, fiquei feliz e voltei a comer descontroladamente. Desconto tudo na comida, felicidade, tristeza. Aqui tem 2 coisas. O tomar remédio. O tomar remédio, eu não sou totalmente contra, porque eu sei que tem casos que são necessários, né? São necessários. Que são casos que isso é uma necessidade, dependendo. Porque às vezes a pessoa tem uma ansiedade totalmente descontrolada, que ela precisa do remédio para dar uma segurada, então ela conseguir não exagerar ali na comida. Mas ao mesmo tempo, esse trabalho psicológico e nutricional precisa ser feito. Então, só o remédio não resolve o problema, tá? E é só para alguns casos também. É o mesmo caso de compulsão alimentar. A pessoa trata muitas vezes com o medicamento, né? Não só com tratamento nutricional e não só com tratamento psicológico. E ela falou que desconta tudo na comida, felicidade, tristeza. Eu falei um pouquinho sobre isso no começo da live, de quando a nossa vida não tá bem em outros aspectos, a nossa alimentação também não vai ficar. Então vai ficar mais difícil você regular isso. Então, por mais que você faça tudo isso que eu falei aqui, o seu comportamento diante da comida, ele fica mais difícil mesmo de você lidar. Então, o que eu aconselho que as pessoas façam, mesmo antes de começar a emagrecer, o que tá te incomodando bastante na sua vida hoje? O que além disso, né? Além de você querer emagrecer, que outros aspectos da sua vida você acha que podia melhorar? Então, às vezes, você precisa ali olhar o problema para saber qual que é a solução para aquele problema, porque de repente você tá achando que a comida é a solução desse problema. Então, eu até falei, né? Às vezes tem um problema no relacionamento, às vezes tem um problema no trabalho. Tem questões aí que precisam ser resolvidas para que você consiga se sentir bem fazendo outras coisas para resolver esse tal problema que você tem. E que a comida não é uma fuga, não é uma saída para isso, né? Então, às vezes, até um tratamento, um acompanhamento psicológico, ele é necessário nesses casos, certo? É isso, gente. Vou encerrar. Obrigada para quem esteve aí. Obrigada, Mica, que participou bastante, adorei. Todos que estiveram aí. Paty, Sabrina, Tony, todo mundo que esteve aí, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com vocês, passando aqui um pouquinho do que eu sei. E espero que isso possa ter sido útil, possa ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa estou à disposição, podem mandar mensagem. E é isso, gente. Um beijo, boa noite pra vocês e até a próxima. Tchau!